2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, diz assim: não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão entre luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse: habitarei neles, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vamos repetir a última frase? Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. No Antigo Testamento, existem duas proibições que não se restringem ao povo de Israel, mas era comum, segundo os estudiosos, entre os povos, esse tipo de restrição. Qual era? Não colocar dois animais de espécies diferentes debaixo do mesmo jugo. O jugo era uma peça de madeira que era colocada sobre o pescoço dos animais e eles eram unidos debaixo do mesmo jugo para puxar uma carroça ou para puxar um arado. Portanto, também se chama de canga. E por que havia essa proibição de não se colocar dois animais de espécies diferentes debaixo da mesma canga ou debaixo do mesmo jugo para juntos realizarem uma tarefa comum? Porque o porte do cavalo é um porte diferente do porte do jegue, o porte do boi é diferente do porte de um cabrito, e esses animais têm alturas, eles têm portes, pesos e tamanhos diferentes, e tentar colocar um jugo, uma canga, sobre os seus pescoços, com certeza geraria muito problema, e eles não conseguiriam realizar bem a tarefa. E assim o apóstolo Paulo pega esta proibição de colocar dois animais de espécies diferentes debaixo do mesmo jugo para dizer que nós cristãos não podemos e não devemos nos casar ou ter sócios, parceiros conosco que sejam incrédulos, que não creiam em Deus. Por quê? Porque se nós nos colocarmos com um incrédulo debaixo de um mesmo jugo, se nós nos colocarmos debaixo da mesma canga, se nós queremos chegar a um lugar comum com uma pessoa que não é de Deus, nós encontraremos problemas. Eu dei o exemplo de uma jovem que casa com um rapaz uma jovem cristã que casa com um rapaz que não é cristão, que é incrédulo. E esse rapaz não adora a Deus, esse rapaz não quer frequentar a igreja, ele não quer dar o dízimo, ele tem valores que ela não tem, e ela sofre porque deseja adorar a Deus, deseja servir a Deus, mas ela colocou-se debaixo do jugo do casamento. E em virtude de ter se casado com um incrédulo, os valores e os alvos são diferentes, e por isso ela sofre. Eu dei um exemplo de um homem cristão que colocou uma sociedade com um incrédulo, com uma pessoa não cristã, e esta pessoa, por não ser cristã e ter valores distintos dos valores cristãos, para obter recursos e ganhar dinheiro, aceitou corrupção. E através de uma corrupção perigosíssima, mas que rendeu muito, eles conseguiram muita coisa.
E ele ficou triste porque o seu sócio já tinha feito isso. E quando a coisa estourou e foi parar na justiça o escândalo, quando ele se deu por conta, o seu sócio já havia, com uma soma elevada de dinheiro, com outras pessoas, comprado uma sentença para se livrarem. E ele estava triste porque ele era crente, ele não queria que a sua empresa fosse envolvida com corrupção e com suborno, mas porque se colocou debaixo do mesmo jugo, buscou sociedade com uma pessoa não cristã, incrédula, ele teve problemas. E assim, meus irmãos, nós poderíamos, e de manhã nós já vimos isso, dar vários exemplos. Portanto, Deus nos exorta para que nós busquemos parceiros cristãos, pessoas de Deus que comungam conosco os mesmos valores. Eu dei um exemplo de uma jovem casada, um jovem casado com uma moça não cristã, incrédula. E ela, por não ter Deus e não conhecer a verdade, ela levou o seu filho para um centro espírita, onde aquele menino, um bebê ainda, recebeu um passe de um médium que estava incorporando uma entidade, um demônio, e aquela criança recebeu aquilo. E o rapaz é crente, toda a sua família é evangélica, ele conhece a verdade, e para ele foi muito duro ver o seu filho naquela condição. Mas ele estava debaixo de um jugo desigual, não dá certo. Então a palavra de Deus, Deus nos orienta em sua palavra. Você quer fazer alguma coisa? Precisa de um sócio? Precisa de um parceiro para somar com você, para chegarem ao mesmo alvo? Então procure um crente, procure alguém que tema a Deus. Por isso há uma proibição: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. E se perguntássemos por que não, apóstolo Paulo, ele pergunta, ele responde com 5 perguntas. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Há algum tipo de sociedade? A resposta é não. Outra pergunta: que comunhão entre luz e trevas? Existe alguma koinonia entre luz e trevas? Não. Quando a luz acende, as trevas são banidas. Quando a luz apaga, as trevas prevalecem. Há uma incompatibilidade absoluta entre trevas e luz, e portanto não pode haver comunhão entre luz e trevas. Ele pergunta: que harmonia entre Cristo e Belial? A palavra harmonia traduz a palavra sinfonia, a ideia de muitas coisas tocando de maneira harmônica. E ele diz: a harmonia entre Jesus Cristo, o Filho de Deus, que disse: eu sou a verdade, e Belial, Satanás, que é o pai da mentira. Há alguma harmonia entre Jesus Cristo e o diabo? A resposta é um retumbante não. Que parceria tem o crente com o incrédulo? Nenhuma, não pode haver. E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Também nada a ver. Deus é vivo, ídolos são mudos, têm olhos mas não veem, ouvidos mas não ouvem, boca mas não falam, pernas e pés mas não andam, e assim por diante. Portanto, há uma incompatibilidade absoluta entre aquele que conhece a Deus e a verdade de Deus e os que não conhecem. E quando você quer ter ao seu lado, no casamento, em negócios, em lazer, eu também dei o exemplo de um casal que buscou o lazer e foi procurar um casal ou casais não crentes para terem em comum lazer. E o produto daquela convivência dos 3 casais foi o adultério. A esposa desse crente foi assediada a partir daquela convivência com uma pessoa ímpia, que não respeita a família, não respeita o casamento, e o sofrimento foi grande, porque buscaram juntos o lazer. Um julgo desigual, não dá certo. Isso não quer dizer que nós não teremos amigos incrédulos ou não crentes, que nós não trabalharemos para eles, ou os teremos trabalhando para nós. Paulo diz que senão nós teríamos que sair do mundo. Mas ele está falando de parceria, de sociedade, de vínculo maior. E a palavra de Deus claramente diz: não coloque-se debaixo do mesmo jugo com incrédulos, porque não há a menor compatibilidade. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo prossegue dizendo:
nós somos o santuário do Deus vivo. A palavra santuário traduz a palavra grega, que também traduz a palavra hebraica, santo dos santos. O templo judaico era dividido em 3 partes: o santo dos santos, lugar onde somente o sumo sacerdote, uma única vez no ano, entrava com o sangue de um animal sacrificado; o lugar chamado santo, onde todos os sacerdotes entravam, mas o povo não; o pátio externo, onde os sacrifícios, os holocaustos eram realizados; o pátio dos homens; mais abaixo o pátio das mulheres; e ainda mais abaixo, cercado por uma muralha, o pátio dos povos, das gentes, dos gentios. Portanto, quando a Bíblia diz: sois o santuário, santo dos santos, Deus habita naquele que crê. Quando você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu Salvador, Deus vem morar, habitar, Ele faz de você o seu santuário. Deus, disse Paulo e disse Estevão, no capítulo 7 e no capítulo 17 do livro de Atos, não habita em templos de alvenaria, mas Ele decidiu fazer de cada homem, de cada ser humano que se arrepende e crê, a sua casa, o seu santuário, a sua habitação. Deus habita em você, e esse Deus é santo. Por isso, o Espírito Santo se entristece quando nós estamos em pecado. É por isso que nós apagamos o fogo do Espírito. Fogo, meus irmãos, é poderoso. Essa semana nós vimos lá no sítio fogo, ele cortar o aço, o fogo, o poder de Deus. Não apagueis o Espírito. O poder de Deus se apaga na nossa vida quando nós entristecemos o Espírito Santo, porque Ele mora, Ele habita em nós. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo prossegue dizendo: como ele disse. E sabe o que acontece? Paulo vai citar de memória apenas algumas frases de alguns versos de capítulos e versículos espalhados do Antigo Testamento. É uma citação livre, como eu poderia agora aqui do púlpito, e por isso correr o risco até de errar ou de não ser literal, citar partes de versículos de vários livros da Bíblia. E é isso que ele faz, mas observem que ele afirma, como ele disse. Paulo crê que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, e que Deus fala por intermédio da sua palavra, revelada, agora registrada nas páginas das Escrituras Sagradas. Paulo é apóstolo, e ele tem o Antigo Testamento no mais elevado conceito, como Escritura Sagrada, que tem autoridade para normatizar a nossa vida. Como a palavra do Deus vivo, a palavra é viva, porque Deus é vivo, e Deus fala pela palavra. Por isso ele diz, como ele disse. E ele vai citar os textos bíblicos. Observem agora, as citações são promessas extraordinárias. E sobre estas promessas maravilhosas, Paulo vai nos exortar à pureza. Querem ver? Deus prometeu, primeira, habitarei neles, farei deles, neles, no interior deles. Eles serão a minha casa, o meu santuário. Dentro deles eu vou habitar. Entre eles andarei. Se lermos o livro do Apocalipse, ele passeia nas igrejas. Jesus, ele anda no seio da igreja. Entre eles, eu serei o seu Deus. Que promessa maravilhosa. Eles serão o meu povo. Meu povo. E o povo de Deus é comparado no Antigo Testamento à menina dos olhos de Deus, a pupila. Qualquer coisa, qualquer inseto, qualquer coisa que venha aos olhos, você faz um gesto com a mão para proteger os olhos. Ser a menina dos olhos de Deus é ser a pupila de Deus, é estar sob o mais intenso cuidado divino. Portanto, saí do meio deles. Essa é uma palavra dirigida ao povo quando estava no cativeiro, e Deus está dizendo, é hora de sair. Sair do meio deles.
Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas. Todos os filhos herdam as riquezas e as heranças do pai. Ser filho de Deus não é pouca e pequena coisa. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, ou seja, aqueles que nele creram, ele lhes deu o poder, a autoridade, a prerrogativa de se tornarem o que não eram. Eram criaturas, mas se tornaram filhos de Deus, porque nasceram de Deus. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito Santo prometido. Gálatas, capítulo 4. Filho de Deus. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Deposite fé em mim, creia em meu Pai. Na casa do meu Pai tem muitos quartos. E eu vou preparar um quarto para cada um. E eu voltarei, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Deus é Pai, Jesus é o Filho de Deus. Nós somos filhos por adoção. Há privilégio maior do que ser filho de Deus? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo? Herdar as mansões celestes? Há maior riqueza e maior herança do que essa? A promessa de ser santuário de Deus, casa de Deus, Deus viver em mim. As pessoas vivem vazias e elas têm que se drogar. As pessoas vivem vazias e elas precisam de lazer, um tipo de lazer eufórico, entusiasmado, mas superficial, que passa e deixa as pessoas depois pior, porque elas ficam deprimidas. E então trabalham de segunda a sexta, para de sexta até domingo extravasar. Eu ouvi agora no rádio um programa onde estava dizendo que sexta-feira e sábado é o dia de muitos assassinatos e tragédias. Mas quando tem a lei seca, simplesmente os índices despencam. E as pessoas, portanto, matam e fazem besteiras porque bebem. Bebem porque querem algum preenchimento do coração. Mas aqui Deus está dizendo, eu habitarei. Quando Deus habita em nós, essa presença santa, real, poderosa, divina, ela nos dá sustentação, sentido, arruma o nosso interior, reorganiza a nossa vida interior, nos dá sentido, vontade, ânimo de viver. É a presença de Deus. Assim como quando alguém chega, essa pessoa lhe dá vigor, Deus em seu ser lhe dará esse ânimo. Então, nós temos promessas maravilhosas. Promessas de sermos filhos de Deus, de sermos a casa de Deus. E Paulo vai dizer, capítulo 7, verso 1, amados, visto que temos essas promessas são nossas, temos, pela fé, nós nos apropriamos de todas as promessas que Deus faz, são nossas, foram feitas por Deus a nós. George Miller dizia que nós temos que ler a Bíblia de capa a capa, à procura das promessas de Deus, porque Deus não é um homem para mentir, a palavra de Deus não volta atrás, Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Estas promessas são nossas, e delas nos apropriamos pela fé, e visto, diz Paulo, que temos essas promessas, o que devemos fazer? Purifiquemo-nos. É isso que nós temos que fazer, de toda impureza do corpo e do espírito. Quem tem a promessa de ser a casa de Deus, quem tem a promessa de que Deus vai andar com ele, de que terá Deus como seu Deus, e será o povo, membro do povo desse Deus, será filho desse Pai maravilhoso. Quem tem essas promessas e delas se apropria pela fé, diz o apóstolo, purifiquemo-nos. Vamos nos limpar, vamos lavar, vamos tirar a impureza. Esta palavra impureza, ela tem três sentidos básicos. O primeiro, aquilo que mancha. Tem coisa que cai na roupa, você passa, a água tira. Tem coisa que mancha e não sai mais. O pecado mancha. O pecado
torna impuro. Você é como um vírus com o qual você tem contato, ele contamina, ele contagia, ele também polui. Quem já viu um igarapé outrora e o vê hoje poluído, sabe a diferença entre algo poluído e algo puro. E a Bíblia está dizendo: purifiquemo-nos, diz o texto, de toda impureza. E essa impureza é do corpo e do espírito, ou seja, é integral. A impureza do corpo são os pecados de natureza sexual, são as imoralidades, os excessos. Esse corpo exigirá mais prazer do que ele precisa, mais comida do que ele precisa, mais descanso, mais rede e mais cama do que ele precisa. Ele exigirá muito mais, porque ele está danificado pelo pecado. E as pessoas com as suas mãos, com os seus olhos, com o seu corpo têm cometido impurezas. Mas também as impurezas do espírito. A malícia, a maldade, a inveja, o rancor, o orgulho, tão profundo que quando tocado de alguma maneira ou ferido, seja pelo que for, aquilo se transforma, brota de uma outra maneira, com amargura, com ira, com vingança, com perseguição. As impurezas do corpo e do espírito. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse as seguintes palavras que eu lerei para os irmãos, e essas palavras que o Senhor pronunciou não foram ditas para a população, não foram ditas para as pessoas que vivem nas ruas, não, elas foram ditas para pessoas profundamente religiosas, pessoas consideradas espirituais. Ele disse: ai de vós, escribas, ai de vós, fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo, limpais o exterior do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Observe que roubo começa por dentro. Você decide lesar alguém. A cobiça, quando ela se externa, a origem está lá dentro. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados de granito, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim sois vós. Quem está falando é aquele que conhece o pensamento dos homens, é aquele que conhece o interior do homem. E ele disse: assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de maldade. Já que temos promessas tão preciosas, grandiosas e maravilhosas, as quais nos apropriamos pela fé e elas são nossas, o que devemos fazer? Purifiquemo-nos. Não paremos de limpar. O salmista Davi disse: Deus, que as palavras da minha boca, sim, aquilo que eu pronuncio e as pessoas ouvem, mas que também a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Às vezes estamos calados, ou as nossas palavras são lisonjeiras, mas interiormente a meditação é pura maldade, é puro adultério, é pura cobiça, é pura inveja, é puro rancor. Só que Davi não queria que Deus visse só as palavras da sua boca, mas que o seu coração fosse agradável a Deus. Quem tem essas promessas maravilhosas busca purificar-se. E os irmãos observem que o verbo está no presente, dando a ideia de que é um processo contínuo, e deixa claro que a iniciativa é nossa. Eu devo me purificar.
Irmãos, todos tomamos banho, todos tomamos a iniciativa de entrar debaixo do chuveiro e de passar o sabonete, e depois desodorante, e depois perfume e cosméticos. Nós nos preocupamos, compramos amaciante para as roupas, colocamos lá, queremos roupas lavadas, macias e cheirosas para colocar sobre um corpo que foi limpo e banhado e perfumado. Queremos higiene. E Deus também quer a nossa higiene, mas a higiene mental, uma mente limpa, um coração puro, um espírito realmente bonito, de uma beleza interior, que é a santidade, é a integridade do caráter e da conduta. E somos nós que temos que tomar essa iniciativa. Você tira a roupa, você bota dentro da máquina ou no tanque e você lava. Então tire os pensamentos e a mente lave, esfregue, coloque na água sanitária, tem que limpar, mas o que limpa o coração é o sangue de Cristo, é Ele que purifica. E nós temos que tomar essa iniciativa, não admitir, são pensamentos secretos, ninguém sabe, ninguém vê. Você está pensando que há de pior ao lado da sua esposa, ao lado do seu marido, ao lado dos seus irmãos, e ninguém sabe o que se passa por dentro, a qualidade do nosso interior. E a Bíblia está dizendo, Deus nos fez promessas maravilhosas, e diante delas, a parte que nos cabe é nos apropriar delas pela fé, são nossas, mas nós temos que nos purificar de toda impureza do corpo e do espírito. Tem alguma coisa que está viciando o seu corpo? É bebida, é álcool, é droga, é sexo, tudo isso vicia. Tantas coisas viciam. E dentro, o que é? Então purifique-se de toda impureza. E diz o texto, à medida que buscamos a purificação total, integral, interior e exterior, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Irmãos, a santidade é um processo de transformação moral, progressivo e ininterrupto. Deus está nos santificando, nos transformando moralmente para que sejamos cada vez mais parecidos com o Filho de Deus. Este processo é contínuo, é progressivo, nós jamais seremos perfeitos, mas temos que caminhar no sentido de buscar a perfeição, cada vez melhores, cada mês melhor, cada ano melhor, crescer, não ficar estagnado. Quantos de vocês conheceram a Deus há 10 anos, há 1 ano, estão mesmo, não avançaram em nada, não progrediram moralmente, não progrediram espiritualmente, ainda presunçosos, ainda vaidosos, ainda cheios de impurezas e de cobiças. Irmãos, essa luta não termina nunca, mas é possível com o poder de Deus, cada vez acertar mais e errar menos. Mas nós temos que tomar esta iniciativa de purificação. À medida que buscamos nos purificar, vamos aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, porque o temor a Deus é que nos faz evitar o mal. Você não deve evitar o mal com medo de ser pego. E se me pegarem? E se descobrirem? Então a vergonha, então a pessoa deixa de fazer por medo de ser pego. Não. A questão tem que ser o temor a Deus. Você está diante de Deus. Deus está com você. Viaje. Vá para o lugar onde você quiser. Pule de paraquedas de um avião e caia no interior, lá da Amazônia, da floresta, ninguém sabe, ninguém vê. Deus está vendo você. Deus viu Jonas dentro do grande peixe, no fundo do oceano. Ande na presença de Deus, foi o que Deus disse a Abraão. Abraão, anda na minha presença, vive a tua vida com a seguinte certeza: você está diante de mim. Então nós temos que aperfeiçoar essa santidade no temor. Eu sei que Deus lê meus pensamentos, que Deus me conhece, e sabendo que sou conhecido por Deus, por fora e por dentro, eu devo aperfeiçoar, fazer com que este processo de santificação, ele progrida,
ele avance e eu me torne cada vez mais santo, mais separado do pecado, do mundo, cada vez mais desejoso de Deus, cada vez menos ligado ao mundo, cada vez mais espiritual e menos materialista, cada vez mais consagrado e dedicado a Deus, ao invés de apático, esfriando na fé. Irmãos, é isso que nós temos que fazer. Quantas promessas maravilhosas. Eu termino essa mensagem lhe perguntando: você é filho de Deus? Você é filha de Deus? As pessoas dizem, brincando, eu também sou filho de Deus. Segundo as Escrituras, todos são criaturas de Deus, porque foram por Ele criados. Mas filhos de Deus ou filhas de Deus são aqueles que se arrependem dos seus pecados, abandonam seus pecados, depositam fé em Jesus e o seguem de todo o coração. Não com perfeição, mas com oração, com jejum, com o poder de Deus. E nos apropriando dessas promessas. Você quer ser o santuário de Deus? Isso aqui não é santuário, isso aqui é um simples auditório. Deus não habita aqui. Isso aqui é um auditório. O que santifica este lugar é a igreja e a presença do Deus que a santifica. Se nós agora reuníssemos debaixo de uma árvore frondosa, ali é santo, porque ali está uma igreja santa e está o Deus santo sendo adorado. Isso aqui não é templo, o templo agora somos nós. Nós somos a casa de Deus. Você quer ser o templo divino? Quer que Deus habite em você? Muito bem, Deus é santo. Sabe, é como se alguém dissesse para você: olha, pode morar aqui na minha casa. Ah, ok, posso, mas olha, eu gosto de limpeza, tá bom? E olha, esse banheiro está podre, essa cozinha está imunda, não dá. Não posso morar aqui, porque isso aqui está insuportável. Nós somos assim. Você quer deitar numa cama com o lençol sujo, a fronha suja, babada, alguém dormiu ali, e você fica com nojo de deitar na cama. Deus é santo, como é que Deus vai habitar num lugar cheio de impureza, sujeira? Então você vai dizer: não, eu não quero morar aqui, essa casa é muito suja. Sabe quem é que nos limpa para Deus vir morar em nós? O sangue de Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele para purificar você, para lavar o seu coração, para perdoar os seus pecados. Tem mancha que não há nada que remova, mas o sangue de Cristo remove a culpa do nosso pecado, as nossas transgressões. O sangue de Cristo. Deus é fiel para perdoar e para purificar. Você e eu não temos outra alternativa, senão o Filho de Deus crucificado, o sangue derramado na cruz. Clame por este sangue, peça: Deus, me lava e me limpa por dentro, perdoa meus pecados, tira minha culpa, eu carrego um fardo, liberta-me, salva-me, tem misericórdia de mim. Faça essa oração, entregue hoje, agora, a sua vida a Deus, através de Jesus Cristo. Peça que este sangue opere no mais íntimo do seu ser. Pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar. Agora é você e Deus.